Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa solenidade da festa de Todos os Santos, a primeira leitura é do livro do Apocalipse. E aqui nós vimos que sobressai o número 12. 12 eram as tribos de Israel, 12 eram os apóstolos, e aí teve início o novo povo de Deus, a Igreja de Cristo, a comunidade dos salvos. E nós vimos que aqui fala de um número, 144 mil salvos. Sendo que este é um número simbólico, porque este número 144 mil é múltiplo de 12, que na Bíblia significa totalidade. Então 12 vezes 12 vai dar 144. Os 12 mil de cada tribo dariam 144 mil da totalidade dos salvos. Mas essa totalidade não é para arredondar apenas o número 144 mil, mas para dizer de todos. Todos. Então, a salvação, ela é para todos e ela se expande. Veja o que nós vimos nos versículos 9 e 10. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono. A igreja, como comunidade dos que Cristo salvou, está inserida nessa totalidade. Tanto na totalidade expressa pelo número 12, essa simbologia, mas também de todos esses povos que se reúnem para acolher, para viver a salvação. O que nós ouvimos de importante neste versículo? Que a salvação pertence a Deus. A salvação pertence a Deus, irmãos e irmãs. Então nós não produzimos a salvação. Você não se salva, você é salvo. Eu não me salvo, eu sou salvo. Não é produto meu, é algo que eu recebo como graça das mãos de Deus. A salvação é sempre obra de Deus. Por isso que neste domingo, nessa solenidade, nós nos reunimos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, como comunidade dos que Cristo salvou, porque nós queremos manter essa salvação que o Cristo nos obteve. Não é produto meu, não é tanto o que eu faço, mas é a minha capacidade de me colocar
na presença de Deus. Por isso o texto diz que nós fomos alvejados pelo sangue do Cordeiro. Então, esta comunidade dos alvejados, dos purificados, dos salvos, essa comunidade que já está no céu, nós pedimos a intercessão deles ao longo de nossa vida, mas sobretudo no dia de hoje, porque hoje é a festa de todos os santos. Os santos são aqueles que até o fim corresponderam à fidelidade de Deus. Deus é fiel. E cada vez que nós rezamos, nós pedimos a Deus a graça de participarmos um pouco dessa fidelidade dele, nós correspondemos em fidelidade, mas é a fidelidade de Deus que nos salva, é a fidelidade de Deus que nos salva. Assim nós precisamos crescer na vida de oração para pedir mais a Deus esta graça de perseverança, de perseverar na presença dele, a graça de fato viver como alguém que acolhe a salvação e expressa na vida essa salvação alcançada. E como que nós expressamos na vida essa salvação que Deus nos concede? Como que nós expressamos na vida essa salvação que nós recebemos de graça? De graça, recebemos de graça e a cada dia vamos correspondendo, vamos dando passos na presença de Deus. Como devemos corresponder? A pergunta que deve permanecer um pouco em nosso coração e quem sabe após essa Santa Missa saímos daqui com a resposta de como viver, de como escolher, do que fazer para permanecermos na presença de Deus, para permanecermos na salvação. Se os santos são aqueles que de fato expressaram na própria vida a primazia da fidelidade de Deus, aqui nós entendemos já algumas dimensões da Igreja de Cristo. Então nós temos a dimensão daqueles que já alcançaram a graça, que já estão na glória. Temos a dimensão da peregrinação. Qual é a dimensão da peregrinação quando falamos da Igreja de Cristo? Nós que peregrinamos nesta terra ainda, que caminhamos, que contamos com a intercessão dos santos, que rezamos pelas almas, o purgatório, agora recentemente na festa de finados, nós estamos nessa dimensão ainda da peregrinação. Nós precisamos nos esforçar para corresponder à fidelidade e à salvação que Cristo nos deu, que Cristo alcançou para nós. Eu não produzo a salvação, mas eu preciso corresponder. Eu preciso corresponder com a minha vida e com as minhas escolhas. Nós somos esta igreja peregrina. E tem a dimensão da espera da glória, que foram aqueles que nós rezamos ontem, no dia 2 de novembro, quando rezamos pelos fiéis defuntos. Então eles já têm a glória, mas ainda estão em estágio de espera, contam com a nossa oração. Algo ainda precisa ser planificado para que eles entrem nessa comunidade dos que nós celebramos hoje. E tem ainda a dimensão da glória, que são esses, os de hoje. Viu que eu falei de 3 dimensões? Dimensão da peregrinação, dimensão daqueles que estão à espera da glória e a dimensão da glória, da plenitude. Esses que já alcançaram, esses que já foram coroados, estão com palmas como o que vimos nessa primeira leitura. O Senhor nos conceda a graça de viver bem a peregrinação aqui, de vivermos de fato como a comunidade dos que foram salvos. No Antigo Testamento, quando se fala de santidade, sempre há a ideia de alguém separado das coisas impuras, separado das coisas profanas, mas com Cristo, com o advento de Cristo, com a vinda de Cristo, a nossa mentalidade cristã do que é santidade, de fato, na verdade, o santo é aquele que está unido a Cristo. E é esta união a Cristo que faz a nossa santidade. Se não é algo que eu invento, se não é algo que eu forjo para mim mesmo, é algo que eu recebo, eu preciso constantemente estar unido a Cristo. E nesta Eucaristia, irmãos e irmãs, nós nos unimos a Cristo. Então nós somos santificados nessa Eucaristia também. E nós somos santificados cada vez que nós nos aproximamos de Cristo. Naturalmente, então, nós precisamos rezar mais
para nos tornarmos mais santos. Só é santo quem reza. Quem não reza não vai se santificar, porque não se une a Cristo, vive separado de Cristo. Então não se trata apenas de fugir das coisas deste mundo, das realidades profanas. Se trata, sim, de fugir das realidades profanas deste mundo, mas mais profundamente ainda se trata de união com Cristo. E a união com Cristo só se dá na oração. Agora vocês vivem a união com Cristo, vivendo essa celebração da Santa Missa. Aqui é o momento propício de sermos santificados, de buscarmos a santidade. É essa aproximação das coisas sagradas, é a aproximação do Cristo. E você vai estar tão próximo de Cristo que agora você recebe Ele como palavra nos seus ouvidos, você escuta, é formado, é salvo por Ele, porque é palavra de salvação. Ao final do Evangelho, o diácono diz: palavra da salvação, nós respondemos: glória a vós, Senhor. Então essa palavra que nos alcança agora, ela nos salva e nos santifica, e depois você vai receber Jesus sacramentado em sua boca, vai comungá-lo sacramentalmente. Alguns comungarão espiritualmente, serão santificados também. Mas veja que grande graça de santidade nós vivemos nesta Eucaristia, e veja que grande graça nos é revelada através desta primeira leitura. Então nós somos parte do novo povo de Deus, da comunidade dos que foram salvos por Jesus, alguns ainda em peregrinação, alguns na espera da glória ainda, e outros já na glória, e nós contamos com a intercessão deles, que são os santos. E na segunda leitura, dando um passo, nós ouvimos nessa primeira carta de São João: se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Conhecer a Deus também é o caminho de santificação. E uma das formas de conhecer a Deus, eu falei da oração agora há pouco, e permanece a oração. Quanto mais nós nos rezamos, nós nos tornamos mais conhecidos por Deus e conhecemos mais a Deus também. Irmãos, é bom saber também que a nossa santificação é para Deus. O que nós buscamos fazer de santidade é para Deus, não é para as pessoas que estão à nossa volta. O bem que alcançará as pessoas que estão à nossa volta será consequência da nossa vida de santidade com Deus, daquela aproximação que eu faço com Deus. Então eu me aproximo de Deus, Ele me santifica, e assim eu acabo me aproximando dos irmãos também, sendo bênção para a vida deles. A santidade deve aparecer primeiro para Deus, então não para os outros. E quem é o santo? O santo é alguém que está para além das escolhas habituais. O santo não é aquele que escolhe o que todo mundo escolhe, que faz o que todo mundo faz, que assiste o que todo mundo assiste, que ouve o que todo mundo ouve. O santo, ele está para além dessas escolhas habituais. Ele escolhe o que está na vontade de Deus, o que é parte da vontade de Deus. Se muitos escolhem o que não é vontade de Deus, aquele que é candidato à santidade vai escolher a vontade de Deus. Às vezes 10 escolheram para a direita, mas a vontade de Deus está por aqui, você vai escolher por aqui, porque você precisa permanecer na vontade de Deus, porque eu preciso permanecer na vontade de Deus, nós precisamos permanecer na vontade de Deus. É assim que se faz a nossa vida de santidade. Então não é uma vida de aparência para as pessoas, não é uma roupa que eu visto, é o que eu sou diante de Deus, é o que eu sou na presença de Deus. É uma graça profunda que eu recebo de Deus. Então exige um esforço constante de minha parte, eu preciso me esforçar. E isso é possível para todos, porque é possível para nós o esforço, mas nós nunca devemos nos esquecer que é dom de Deus. É dom. Se é dom, tem a minha tarefa que eu preciso cumprir, mas não é a tarefa que define. A tarefa contribui. E se eu não faço a tarefa, eu ponho tudo a perder daquilo que Deus esperou de mim. Mas é dom. Então, Deus é o sujeito. Eu não sou o sujeito. Então, eu não sou um ídolo de mim mesmo. Eu não me basto, eu não sou. Eu não sou Deus. Eu sou criatura. Eu recebo e eu correspondo. E cada santo corresponde a este
caminho de perseverança na vontade de Deus. Se aqueles que já estão na glória perseveraram, nós também devemos e podemos perseverar na vontade de Deus. Tenhamos essa graça a partir do que ouvimos nessa segunda leitura. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Deus. Quando conhecer a Deus, o mundo entenderá aqueles que estão fugindo de realidades que não convêm. E no Evangelho nós ouvimos falar das bem-aventuranças, nessa solenidade. E essas bem-aventuranças, elas nos recordam e elas dizem o que realmente vale a pena, porque é o que permanece, é o que vai permanecer de fato em nossa vida. E falar das bem-aventuranças, ouvir sobre as bem-aventuranças, é ouvir de fato sobre a santidade de nossa vida também. Quem vive as bem-aventuranças, vive a santidade, estará colocado na santidade. E o que é essa santidade? A santidade é como um perfume que exala do nosso interior, que exala do nosso coração por conta da nossa vida com Deus. Entende? Um perfume que exala do interior. Então não se trata de um frasco que você pega e borrifa aqui, ó, espirra. Agora eu tenho perfume de santidade. Não, não é algo que você coloca. É algo que sai do relacionamento. É algo que sai de dentro, é algo que sai da experiência. Então, o santo, ele exala o bom odor da presença de Deus, o bom perfume da vontade de Deus. O santo é um perfumado, mas não é um perfume que a gente coloca ali, que compra, que encomenda pela internet, que chega, olha, eu estou feliz, chegou o meu perfume de santidade, eu vou colocar e eu expressarei para o mundo todo este perfume. Não, o perfume começa a ser forjado por sua vida de oração, aí volta a oração novamente, no Evangelho também, na primeira leitura, na segunda e agora no Evangelho, também se sobressai a oração, porque é a nossa vida com Deus, é a nossa vida com Deus que define este bom perfume. Então não vai ser algo que você vai colocar por um momento. Como eu disse das vestes, este perfume de santidade também não é por um momento. Então, irmãos e irmãs, só conseguiremos viver de fato as bem-aventuranças se aprendermos a rezar. Quem de fato reza e se coloca em oração vai se tornando um bem-aventurado, porque ele bebe da fonte das bem-aventuranças. Cristo é a fonte das bem-aventuranças. Se nos colocamos na presença dele, com certeza também nós seremos bem-aventurados, santos na presença de Deus. Fechemos por um instante os nossos olhos e agradeçamos ao Senhor por tamanha graça. E se é a oração, Senhor, que me aproxima desta verdade que me salva, eu quero aprender a rezar. Eu quero aprender a me colocar na sua presença, assim como me coloco na sua presença no final desta homilia, no meu dia a dia, na minha semana. Eu quero aprender a rezar, Senhor. A oração me coloca na sua vontade. A oração me faz beber da fonte. Tu és a fonte da minha santificação. Santifica-me, Senhor. Dá-me a tua salvação, dá-me a tua graça, dá-me a tua presença, Jesus. E aproxima-me dessa vida bem-aventurada, faz-me fiel, faz-me viver desta maneira, na plenitude, como comunidade dos que foram remidos por Cristo, que foram salvos por Cristo e que caminham na presença dele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.